Aqui no nosso estúdio, o Thales Vanderlinde está chegando aqui. Rapaz, ele é alto, ó. Boa noite, seja bem-vindo aqui à Ação TV. Boa noite. Então, quero dar o meu boa noite, um grande abraço aí a toda a população beltronense. Boa noite ao Rafael, boa noite ao Adolfo, boa noite ao Ademir Macanhã, também, que faz parte desse projeto. Quero enaltecer a importância dessa primeira TV digital aqui para Francisco Beltrão. Então, essa é a Ação TV, a primeira TV digital para Francisco Beltrão. Está mudando a forma de comunicar com as pessoas. Com certeza. E o digital, hoje as pessoas estão assistindo televisão com o celular na mão. Com certeza. Eu acho que hoje, o que acontece? Hoje, na verdade, essa questão da modernização, a questão da internet, a questão do celular e a questão da TV digital, ela traz, então, a informação mais perto das pessoas. Isso que é fundamental. Hoje a gente está aqui para falar sobre política, mas a gente sabe que a gente está num momento sensível de todo o mundo, um momento complicado, que é essa questão do coronavírus. Mas graças que existem os meios de comunicação, como a questão da Ação TV, que leva a informação para as pessoas e essa informação ajuda na questão da prevenção, na questão do combate a essa doença. Para que as pessoas te conheçam um pouquinho também, você é da área de saúde, é por isso também você está tocando nessa questão, dentista, não é? Faz quanto tempo já de formado? Conta um pouquinho de você e da sua história. A minha história, na verdade, eu digo que eu já tenho uma história política e uma história profissional. Então, na questão minha profissional, eu me formei na Universidade Federal do Paraná, sou odontólogo, me formei em 2005, já trabalhei no município de Nova Esperança Sudoeste, trabalhei já aqui em Beltrão na prefeitura, mas agora eu tenho só a minha clínica particular, eu trabalho só na parte particular da odontologia, mas fizemos um trabalho de prestação de serviço para toda a população. E na questão política, eu já tenho, na verdade, a gente estava comentando antes aqui, que eu já tenho uma questão política envolvida na minha questão familiar, então eu já trago isso. O Rafael me fez uma pergunta interessante. Eu vou fazer, não fale ainda que eu vou fazer ela já. Já vou fazer já. Pode fazer então. Não, eu perguntei, para você que está na nossa audiência, eu perguntei o seguinte: Thales, você é um dentista de sucesso, você é um profissional reconhecido, o que te levou, o que te moveu a fazer parte da política hoje tão rechaçada, as pessoas falam tão mal, dizem que não é para gente sério. O que te move fazer parte da política, você que é jovem e é bem-sucedido? Exato. Na verdade, eu expliquei, a minha resposta teve uma palavra, que é sangue. Então, eu tenho sangue na política, eu tenho sangue de política, eu fui criado no meio da política. Isso traz uma bagagem, eu tenho 36 anos, sou novo, mas eu já trago uma bagagem de entender como que funciona a política, de entender como que funciona o meio político. E o que acontece? Eu convido as pessoas que se interessem por política. Na verdade, o que acontece é que a gente teve vários casos de corrupção no Brasil. Esses casos foram investigados, estão sendo investigados, vão ser punidos, estão sendo punidos, mas é fundamental que a população tenha interesse pela política, que saiba votar de forma correta, que não venda o voto e, além disso, também se coloque como candidato, como formador de opinião. Então, o que acontece? Se a gente não se envolver na política, a gente fala mal da política, mas os políticos vão continuar sendo sempre os mesmos. Então, o que acontece? Tem que ter o envolvimento populacional. Então, uma das questões que eu me envolvo politicamente... falar, tem que dar a opção também. Estou aqui para ajudar se precisar. Exatamente. Então, o que acontece? Não é só fazer a crítica, tu tem que trazer a solução. Então, você tem que te criticar, mas você tem que tentar solucionar o problema e trazer a solução, estudar a respeito disso, dar uma ideia. E isso acontece através dos formadores de opinião e você se colocando como candidato, como formador de opinião dentro de um partido político. Como é que você está observando a Francisco Beltrão nesse momento, a administração atual, como é que você enxerga o que está de certo, o que está de errado e qual seria a tua proposta? O que você faria diferente se prefeito fosse? Eu entendo assim, hoje, se a gente for analisar o quadro político de Beltrão, nós temos hoje no quadro político a situação, a oposição, e hoje nós temos um grupo de renovação, de juventude, que se tornou um grupo independente. Eu me coloco como independente. Por quê? Eu não vou fazer uma oposição desleal, não vou fazer uma oposição burra, eu quero fazer uma oposição concreta e construtiva. Então eu não vou criticar o trabalho do prefeito, nem nada disso, porque não é o meu jeito de trabalhar. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver onde que está errado e eu tenho que pegar e propor iniciativas para a gente fazer o conserto. Eu acho que o governo do Cléber
Kleber é um governo que tem erros e tem acertos. Mas isso faz parte. Mas eu não vou pegar, falar mal dos erros, eu tenho que falar mal dos erros e colocar a minha opinião e buscar colocar a minha opinião para melhorar e para consertar esse erro. Então, o que acontece? Então, a gente se tornou um grupo dentro dessa independência, a gente está trabalhando essa independência, é um grupo de jovens, é um grupo de renovação. Por exemplo, essa questão que tu me pediu a respeito se eu fosse político. Eu acho assim. Hoje a gente tem uma prefeitura muito bem qualificada tecnicamente, com funcionários. Hoje nós temos vários postos de saúde, nós temos creches, que tem que aumentar a quantidade de creches de postos de saúde, várias escolas. Isso tudo tem que se incrementar mais. Mas nós já temos uma estrutura física no nosso município muito importante. Eu acho que o momento agora é a gente trabalhar um pouquinho a melhoria de qualidade de vida da população. Uma crítica minha, eu acho que no município não pode, por exemplo, hoje Beltrão, o maior empregador de Beltrão é a Prefeitura Municipal. Eu acho que isso está errado. Eu, dentro do PSL, dentro do meu partido, a gente tem essa determinação de concretizar a questão do Estado mínimo. O que é o Estado mínimo? A Prefeitura tem que ser responsável por saúde, educação e segurança pública. E ser responsável por cuidar das pessoas mais carentes, das pessoas mais necessitadas. Esse que é o Estado mínimo. Por exemplo, se me pedirem a respeito da Expobel, da gratuidade dos ingressos. Eu acho a gratuidade dos ingressos boas, mas eu acho que a Prefeitura não pode bancar ingressos de Expobel. Eu acho que, na verdade, a Prefeitura ela tem outras coisas que são mais necessárias para bancar. Mas não critico, eu acho que tudo bem, foi feito dessa forma, está ótimo, não tem problema. O ingresso pode ser gratuito, mas eu acho que quem tem que bancar o ingresso não é a Prefeitura, é a Associação Comercial, os comerciantes. Essa é a minha opinião, porque eu trabalho dentro do Estado mínimo. Eu acho que nós temos que... O Estado mínimo é você trabalhar com privatizações, trabalhar com Estado enxuto, trabalhar com poucos cargos comissionados, e dessa forma a gente atender as questões básicas e necessárias, saúde, educação e segurança pública, para a população mais carente que mais necessita. Como é que você imagina, como é que você pretende, caso seja candidato confirmado pelo seu partido PSL, reverter a situação de a Prefeitura de Francisco Beltrão ser o maior empregador do município? Exato, essa questão é muito interessante. Então, o que acontece? A questão hoje, então, hoje Beltrão, se a gente for analisar, a gente tem uma indústria baseada ainda na questão avícola. Então, hoje nós temos eu acho que vamos colocar assim, a questão avícola e a questão madeireira também. Então, nós temos como indústrias formadoras de grande quantidade de emprego, nós temos basicamente a BRF, a Sadia, daí nós temos a Marel. Então, basicamente, a nossa indústria, nos últimos 40, 50 anos, foram desenvolvidas em dois segmentos, o segmento madeireiro e o segmento de abatimento de aviário, de setor avícola. O que acontece? A gente tem que diversificar. O que é diversificar? Então, a gente tem que trazer empregos para Beltrão, por exemplo, numa indústria na área de tecnologia. Porque hoje o que acontece? Hoje o empregado de Beltrão, ele vai entrar a trabalhar na Sadia, ele vai ganhar um salário mínimo. Se a gente conseguir fazer um trabalho que não é fácil, mas é possível, de trazer uma indústria, por exemplo, na área de tecnologia, as pessoas que vão trabalhar vão ser melhores qualificadas, uma qualificação melhor. E qualificação melhor vem mais dinheiro. Qualificação melhor, o emprego vai ser remunerado com um salário melhor. Dessa forma, todo o comércio vai ganhar. Então, acho que é principalmente uma das questões que eu colocaria como prefeito num plano de governo, numa atividade para a gente iniciar, é a gente fazer um trabalho de publicidade, um trabalho de correr atrás do investidor. Então, você tem que fazer um trabalho muito bem planejado, muito bem estudado, você correr atrás do investidor, pode ser um investidor fora do Brasil, a gente tentar conseguir esse investidor para a gente, e que esse investidor traga uma indústria diferente, uma indústria, por exemplo, na área de tecnologia, que vai trazer quantidade de empregos, mas também empregos melhor remunerados. Aí que entra a questão do aeroporto regional. Então é fundamental. Eu quero aqui dar os parabéns a quem está envolvido, que a gente vê que é o prefeito Kleber, o Pedron, o vice-prefeito Pedron, o deputado Ademar Traiano, o deputado Reichenbach. Então, na verdade, essa questão do aeroporto regional é fundamental. Por que é fundamental? Porque se a gente quer um investidor estrangeiro que vai trazer uma indústria para cá na área de tecnologia, ele vai ter que, os funcionários, ele vai ter que trazer para cá, vai ter que fazer o treinamento, os próprios diretores da empresa vão ter que vir para cá e também vai ter que trabalhar na questão da exportação desse produto.
curto. Então, o que acontece? Sem o aeroporto aqui na região, a gente fica um pouco travado, porque a nossa região é uma região que tem cidades de pequeno porte. A própria Beltrão é uma cidade de médio porte, mas é considerado no aspecto nacional uma cidade pequena. Então o que acontece? Como que a gente vai trazer o investidor lá de fora sem ter nenhum aeroporto aqui na nossa região? Então por isso que eu acho que a estratégia é essa mesmo. Eu acho que o aeroporto de Beltrão já é o aeroporto antigo, o aeroporto de Pato Branco já é o aeroporto antigo. Então, na verdade, o que tem que fazer é um aeroporto para o sudoeste.